Pessoal, prosseguindo então o assunto fundo de investimentos. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com o funcionamento do fundo de investimentos. Vamos ver como ele funciona, como é a aplicação de recursos no fundo, por exemplo. Vamos conceituar o que é uma cota, que é esse ativo financeiro que a gente chama de cota, e vamos ver um assunto muito importante para a prova. Na verdade, dois assuntos muito importantes para a prova. Como é que eu calculo periodicamente o valor dessa cota e como eu faço a famosa marcação a mercado nos fundos de investimentos periodicamente, certo? Então esse é nosso roteiro, é isso que nós vamos ver. Como sempre, vamos ao nosso slide. Olha só. Então, fundo de investimento, cota em marcação a mercado. Como sempre, vamos dar uma pequena revisada no que a gente viu até aqui, no que a gente viu na introdução. Nós vimos que fundo de investimento é basicamente esta figura que aparece aqui no slide, né? Fundo de investimentos é uma estrutura, é um meio para se atingir um fim. Qual a finalidade do fundo de investimentos? A gente nunca pode esquecer que a finalidade de um fundo de investimentos é aplicar em ativos financeiros. É para isso que existe a estrutura que a gente chama de fundo de investimentos. Essa estrutura vai emitir um ativo chamado de cota, vai captar recursos e os recursos captados, de novo, vão ser utilizados para comprar ativos financeiros. Dependendo dos ativos financeiros nos quais o fundo aplica, ele vai ser classificado em 4 classes diferentes. Ele pode ser um fundo de renda fixa, um fundo cambial, um fundo multimercado e um fundo em ações. São as 4 classes de um fundo de investimentos. Lembra, como eu brinquei com vocês, né, na introdução, fundo de investimentos é uma espécie de Kinder Ovo. Eu tenho que saber o que tem dentro. E a gente sabe, se a gente abrir um fundo de investimentos, o que vai ter lá dentro estará dentro do fundo de investimento uma série de ativos financeiros. Dependendo dos ativos financeiros nos quais o fundo investe, ele vai ser classificado numa dessas classes: renda fixa, cambial, multimercado e ações. Finalmente, cabe a gente relembrar o que é conceitualmente um fundo de investimentos. Nós temos essa definição que aparece lá na instrução da CVM, que o fundo de investimentos é uma comunhão de recursos. Por que uma comunhão de recursos? Porque cada investidor coloca um pouquinho de dinheiro. É uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio. Tudo que vale para um condomínio de tijolo, por exemplo, vale para esse condomínio. Um fundo de investimentos é um condomínio financeiro. Se fundo de investimentos é estruturado como um condomínio, eu tenho aquelas 3 características muito importantes. Primeiro, o fundo de investimentos, ele pertence ao investidor. O investidor é o verdadeiro dono do fundo de investimentos. E tem o título chamado de cota, que representa exatamente isso. A cota é o título de propriedade. O sujeito, quando compra uma cota, compra um pedacinho do fundo de investimentos. O banco é apenas e meramente um prestador de serviço. E claro, essa comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio tem como finalidade a aplicação em ativos financeiros. Bacana, Eduardo. Relembrei aí nesses 3 minutinhos o que a gente viu no videozinho introdutório. Agora vamos ver de fato como funciona um fundo? Olha só, eu tenho essa estrutura aqui. Imagina que esse fundo seja um fundo de investimento em ações. Um fundo de investimento em ações. Então, como o próprio nome sugere, esse fundo vai captar dinheiro e vai aplicar no quê? Vai aplicar em ações. Os ativos financeiros nos quais a grana que o fundo captar vai ser aplicado serão as ações. E lembra para mim, questão de prova, cai recorrentemente, para ele ser considerado um fundo de ações, ele vai ter que aplicar no mínimo quanto em ações? Ele vai ter que aplicar no mínimo, exatamente isso, 67% do seu patrimônio líquido em ações. Aí ele vai ser classificado como um fundo de ações. Bacana. Nós vamos ver lá na fase de prestador de serviços
o prestador de serviço responsável por constituir o fundo, por construir, por criar o fundo, vamos usar esses sinônimos, vai ser um prestador de serviço chamado de administrador. Vamos supor que o administrador desse fundo aqui é o Banco do Brasil. Lembrando que eu uso o Banco do Brasil porque ele é o maior banco, para a gente ter um critério não enviesado. Bacana. O Banco do Brasil criou um fundo de investimento em ações, que ele, Banco do Brasil, é administrador. Por que ele criou esse fundo? Para conseguir cobrar a taxinha de administração, ganhar dinheiro com a taxinha de administração. Vamos supor, então, que esse fundo, depois de criado, eu tenho que fazer o quê? Eduardo, depois que eu crio um fundo, eu tenho que ir atrás de cotistas. E isso, eu vou atrás dos cotistas, perguntando se aqueles cotistas eles querem aplicar no fundo, se eles querem comprar pedacinhos do fundo. E os pedacinhos do fundo são representados pela cota. Olha só, a cota é um título. A cota é considerado um valor mobiliário. A cota é um pedaço. Olha o conceito de cota. Uma cota é uma fração, ou seja, um pedacinho do patrimônio líquido de é uma fração, é um pedacinho de um patrimônio líquido de um fundo de investimento. Uma cota é um pedacinho do fundo de investimento. Ah, bacana. Legal, esse é o conceito de cota. Vamos supor, então, que eu fui atrás, eu, prestador de serviço, fui atrás dos investidores, ofereci o fundo, informei como o fundo funciona, o objetivo do fundo, e a gente sabe que todas as informações sobre o fundo estão num documento chamado de regulamento. É o regulamento do fundo. Bacana. Vamos supor que depois de todo esse esforço eu consegui vender 1000 cotas. Olha só, número de cotas. Consegui vender 1000 cotas. Cada cota, o valor da cota, eu vendi cada cotinha por R$1.000. Eu vendi 1000 cotas, cada cota por R$1.000. Se eu vendi 1000 pedacinhos, cada pedacinho por 1000, quanto que eu consegui captar? Exatamente isso, eu consegui captar R$1.000.000. Veja, fundo de investimentos é uma comunhão de recursos, cada um colocando um pouquinho, eu consegui captar R$1.000.000. Eduardo, cada investidor comprou uma cota? Não necessariamente. Eu posso ter um investidor que comprou 500 cotas, outro comprou 10, outro comprou 5, outro comprou 3. Fato é que o fundo tem 1000 cotas. Cada cota valendo R$1.000, conseguiu captar 1 milhão. Depois que o dinheiro foi captado pelo fundo, vai entrar em campo, pessoal, um prestador de serviço chamado de gestor. Olha só, o fundo vai ter um gestor de recursos. Esse gestor de recursos é o cara que efetivamente vai escolher os ativos nos quais o fundo vai aplicar. Eduardo, ele pode escolher qualquer ativo financeiro? Não, ele vai ter que respeitar, lembra que o gestor vai ter que respeitar o que está na política de investimentos, que está lá dentro do regulamento do fundo. Então, respeitando o que está dentro da política, imagina que a política diz: esse fundo pode aplicar em ações, qualquer ação de sociedade anônima aberta, ou seja, que esteja negociando lá na bolsa. Aí sim, se o fundo tem no seu regulamento esta permissão, o gestor pode comprar qualquer ação que esteja em negociação na bolsa. Qual ele vai comprar? Ele vai analisar o cenário macroeconômico e vai comprar as que ele acha que tem maior probabilidade de aumentar de valor, de rentabilizar lá no futuro. Vamos supor o seguinte: entrou a grana, o gestor resolveu pegar R$300 mil do que entrou e comprar ações da Petrobras. Ele pegou mais R$300 mil e comprou ações do Bradescão. Comprou mais R$300 mil em ações da Natura e comprou R$100 mil em ações da OGX. Veja,
Esse foi o valor que ele pagou lá na data de compra, quando ele comprou os ativos. Só que o tempo passou. Imagina que o tempo passou e o gestor não fez nenhuma mudança na carteira. Ele permaneceu com os mesmos ativos na carteira. O cenário mudou, enfim, teve volatilidade, mas ele ficou com os mesmos ativos na carteira. No mundo real não é isso que acontece. À medida que o cenário vai mudando, o gestor também vai fazendo alterações na carteira. Mas só para fins de exemplificação, vamos supor que ele manteve a mesma carteira. E antes que tu tenha um treco aí do outro lado, na tua prova não tem conta. As continhas que a gente vai fazer aqui é só para você entender o conceito. Mas na tua prova pode ficar tranquilo que tu não vai ter que gastar tempo fazendo continha, certinho? Então vem comigo, olha só. Esse foi o valor pago lá na data de compra. O tempo passou e hoje aquelas ações da Petrobras que foram compradas por 300 mil, elas valem 298 mil. As ações da Petrobras. As ações do Bradescão que ele comprou por 300, hoje vale 284 mil. As ações da Natura que ele comprou por 300 mil, hoje vale 612. E as ações da OGX que ele comprou por 100 mil, hoje vale, na verdade não vale nada, mas vamos colocar que vale 1.000. Vale R$1.000. Beleza, as ações da OGX. Primeira coisa que tu pode pensar, Eduardo, que gestor burro. Por que ele não comprou só ações da Natura? Por que ele comprou as ações da OGX se a empresa faliu praticamente? Pessoal, ele fez isso porque ele não é o Walter Mercado. Ninguém é o Walter Mercado, ninguém é a Mãe de Ná. No mercado financeiro, ninguém tem uma bola de cristal. E se tem, ele guarda só para ele não sai informando aí para todo mundo. Dado que os gestores não têm bola de cristal, ninguém adivinha o futuro, o que um gestor pode fazer? Como eu não sei com 100% de certeza o que vai acontecer no futuro, a melhor coisa que eu posso fazer é uma diversificação. E é exatamente isso que o nosso amigo gestor fez. Ele fez uma diversificação. Vamos supor que esse gestor aqui seja o mesmo administrador, é o Banco do Brasil. E lembra, eu estou falando do gestor do fundo, não do gestor do RPPS, certinho? Bacana. A minha grande pergunta aqui, que vai te ajudar a responder as questõezinhas na prova, é a seguinte. Eu quero saber o valor da cota hoje. Eu quero calcular o valor da cota hoje. Por que tu quer o valor da cota hoje, Eduardo? Porque eu preciso saber quanto vale cada pedacinho hoje. No dia de início do fundo, no dia que eu comprei as cotas, cada cota valia quanto? Valia 1.000. O valor da cota varia ao longo do tempo? É claro que sim. O valor da cota varia porque o valor dos ativos financeiros nos quais o fundo aplica também varia. Por isso que todo santo dia eu tenho que calcular o valor da cota. A grande pergunta que vai te ajudar a responder as questõezinhas na prova é a seguinte. Para eu calcular o valor da cota hoje, eu levo em consideração o quê? O preço dos ativos na data de compra ou o preço dos ativos no mercado hoje? Eu levo em consideração a Petrobras pelo preço que eu paguei lá na data de compra ou pelo preço no mercado hoje? Exatamente isso. Eu levo em consideração o preço de mercado hoje. Porque pensa comigo, se eu for vender as ações da Petrobras hoje, eu vendo por 300 mil ou eu vendo por 298? 298. Se eu for vender as ações do OGX hoje, eu vendo por 100 mil ou por 1.000? Eu vou vender por R$1.000. Esta prática de levar em consideração o preço de mercado dos ativos no dia é o que a gente chama de marcação a mercado. Um assunto muito, muito relevante para a minha prova. Olha só, vamos colocar até vermelho de novo. A marcação a mercado.
O que é marcar a mercado? Não dá para errar a marcação a mercado lá na prova, pessoal. Porque o conceito está no próprio nome. Marcar a mercado é considerar o preço. Quando eu marco a mercado, eu tenho que considerar o preço de mercado, o preço de mercado dos ativos no dia. E a gente sabe que preço de mercado de um ativo em determinado dia é o preço pelo qual aquele ativo poderia ser vendido. Prova, com certeza vai cair esta questãozinha para ti na prova. O que é a marcação a mercado? Marcação a mercado é considerar os ativos pelo seu preço de mercado, pelo preço pelo qual os ativos poderiam ser vendidos naquele dia. Não é pelo preço de compra. O preço de compra não me interessa. O preço de compra serve apenas para fins de comparação de rentabilidade. Eu vou comparar por quanto eu comprei, quanto está hoje, daí eu estou vendo quanto rendeu ao longo do tempo. Mas para fins de cálculo da cota, eu levo em consideração o preço de mercado. Levar em consideração na precificação o preço de mercado é o que a gente chama de marcação a mercado. Bacana? Legal? Então, já que eu tenho que levar em consideração a marcação a mercado, vamos ver quanto eu tenho de patrimônio aqui. Dá 10, dá 15, vamos colocar aqui 15, vai um dá 10, dá 19, vai um dá 10, dá 101.195.000. Esse é o patrimônio do fundo. O patrimônio do fundo levando em consideração a marcação a mercado. Eduardo, o fundo tem custos? É claro que o fundo tem custos. Fundo tem dois tipos de custos. Atenção para isso lá na hora da prova, porque é questão de prova. O fundo tem custos com taxa de administração. A taxa de administração é uma espécie de salário. Lembra que a taxa de administração é para remunerar os prestadores de serviços. Abreviando aqui, os prestadores de serviços. Por isso que eu brinco que taxa de administração é uma espécie de salário. Vamos supor que de taxa de administração aqui no período deu 35 mil reaisinhos. Ah, bacana. Fundo tem outros custos? Tem. Vamos colocar aqui despesas gerais. Todas as outras despesas do fundo que não sejam para pagar a taxa de administração vão entrar em despesas gerais. Vamos supor que as despesas gerais foram de 20 mil. Bacana. Então, vamos ver o patrimônio líquido. O patrimônio líquido do fundo é igual a 1.195.000 menos 55.000 dá 1.140.000 reais. 1.140.000 reais. Prova. Lembra, o que efetivamente pertence aos investidores é o patrimônio líquido. É o patrimônio total, e o patrimônio total é calculado com base na marcação a mercado. Com base na marcação a mercado eu tenho um patrimônio total. Só que desse patrimônio total eu tenho que tirar as despesas com taxa de administração e as despesas gerais. Aí eu tenho o patrimônio líquido. É efetivamente esse patrimônio líquido que pertence aos cotistas. Aos cotistas do fundo. Ah, bacana, Eduardo. Então o patrimônio líquido do fundo foi de 1 milhão para 1.140.000. Agora pensa comigo, o que fez o patrimônio do fundo ir de 1 milhão para 1.140.000 reais? Qual foi o fermento que fez o patrimônio do fundo aumentar de 1 milhão para 1.140.000? O fermento, pessoal, o que nesse caso específico do nosso exemplo fez o patrimônio líquido aumentar foi os ativos financeiros.
o ativo financeiro ou os ativos financeiros que estavam dentro do fundo, de maneira geral, eles se valorizaram. E quando o ativo financeiro valoriza, é claro que o patrimônio líquido do fundo valoriza. E é claro que isso vai ter impacto na cota. Quer ver? Prova. Para eu calcular o valor da cota, lembra que na prova, para eu calcular o valor da cota, eu tenho que pegar o todo, e o todo é dado pelo patrimônio líquido. É o patrimônio líquido que pertence aos cotistas. E eu tenho que dividir o patrimônio líquido pelo quê, Eduardo? Pelo número de cotas ou pelo número de cotistas? Lembra que eu quero o valor da cota. Então eu tenho que pegar o patrimônio líquido e dividir pelo número de cotas. Por que pelo número de cotas? Porque um cotista pode ter, e geralmente tem, mais de uma cota. Porque os cotistas podem ter mais de uma cota e eu quero o valor de cada partezinha. Por isso eu vou pegar, nesse caso, 1.140.000 e vou dividir, são quantas cotas? São 1.000 cotas. Corta aqui, corta aqui. Eu vou ter o valor da cota na nossa brincadeira vai ser R$1.140. Esse vai ser o valor da cota. Primeira questãozinha importantíssima para minha prova. O que fez o valor da cota sair de 1.000 para 1.140 foi a valorização dos ativos financeiros. De novo, sendo chato contigo, o que importa dentro de um fundo de investimento são os ativos financeiros. É o que acontece com os ativos financeiros que vai fazer o valor da cota subir ou descer. Pensa no valor da cota como um espelho. A cota reflete o que está acontecendo com os ativos financeiros. Só houve valorização da cota porque houve valorização dos ativos financeiros. Eduardo, o valor da cota poderia ter caído? Sim, poderia ter caído. Certinho? Nesse caso, teve uma valorização. E para eu fazer o valor da cota todo dia, eu levo em consideração a famosa marcação a mercado. Agora pensa comigo. Vou até apagar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Pensa comigo o seguinte. Eu posso sair do fundo? Como assim, Eduardo? Eu posso sair do fundo de investimentos? Eu posso resgatar minhas cotas? A gente vai ver que depende do tipo de fundo. Eu tenho fundos abertos e fundos fechados. Um fundo aberto, ele vai permitir o resgate de cotas. Num fundo aberto eu posso sair a hora que eu bem entender. Ele permite o resgate de cotas. Já um fundo fechado não. Eu brinco que fundo fechado é fundo casamento. Eu tenho que ficar até o vencimento ou caso de liquidação antecipada. Mas pensa comigo. Num fundo aberto, onde eu posso sair, eu posso resgatar minhas cotas. Imagina que eu entrei, comprei a cota por 1.000, comprei uma cota só e hoje eu quero sair. Se eu quiser sair do fundo hoje, quanto é que eu levo para casa? Tu vai levar para casa 1.140, Eduardo, que é o que efetivamente vale a cota hoje, R$1.140. E se um sujeito quiser comprar uma cota hoje, ele pode? Pode, se o fundo for aberto, eu posso sair a hora que eu quiser e também, teoricamente, posso entrar a hora que eu quiser. Se eu for comprar uma cota hoje, eu compro por quanto? 1.140. Por isso que eu tenho que ter o cálculo do valor da cota todo dia. Porque nos fundos abertos, que são a grande maioria, eu sempre tenho gente entrando e gente saindo. O cara que entra, ele tem que pagar o justo. Ele tem que pagar o valor de cada pedacinho naquele dia. O cara que sai tem que levar o justo, tem que levar o valor do pedacinho que ele tem do fundo, da cota do fundo, naquele dia. Por isso que é importantíssima a marcação a mercado. Por isso que lá na tua prova pode cair 2 questõezinhas sobre marcação a mercado. É muito possível que caia. Numa questãozinha que é inerrável, ele vai te perguntar o que é a marcação a mercado. Marcação a mercado é o procedimento de precificação em que eu levo em consideração o preço de mercado do ativo hoje. Por preço de mercado, entende-se o preço pelo qual o ativo pode ser vendido. Bacana? Bacana. Outra questãozinha que eles podem te perguntar é a seguinte: qual é o objetivo da marcação
a mercado. Por que eu faço a marcação a mercado todo santo dia? O objetivo da marcação a mercado, tu vai colocar lá o seguinte: a marcação a mercado tem por objetivo, vou usar até outra cor aqui, ó. O objetivo da marcação a mercado é evitar a transferência de recursos entre os cotistas. De recursos entre os cotistas. Evitar a transferência de recursos entre os cotistas. Esse é o objetivo da marcação a mercado. Então, olha só nesse slidezinho aqui, a gente tem 3 potenciais questõezinhas de prova. Primeira questãozinha. A primeira questãozinha é o próprio conceito de marcação a mercado. Lembra que para calcular o valor da cota eu não levo em consideração o preço pelo qual eu paguei pelo ativo. O preço que eu paguei pelo ativo não importa. Eu levo em consideração o preço de mercado naquele dia. Outro ponto importante é eu saber que o valor da cota, a fórmula para eu achar o valor da cota é patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. Eu quero saber o valor de cada partezinha, então eu pego o todo e lembra que o todo, aquilo que efetivamente pertence ao cotista, é o patrimônio líquido. Eu pego o todo e divido pelo número de partes. E por fim, eu tenho que entender por que é feita a bendita marcação a mercado. O objetivo da marcação a mercado é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Vou dar um exemplo real para te nunca mais esquecer marcação a mercado. Quer ver? Olha só. Antes disso, nós temos um slidezinho bonitinho onde a gente coloca aqui a marcação a mercado e coloca a formuleta aqui do cálculo da cota. E, por fim, a gente tem um slidezinho aqui também sobre marcação a mercado, onde a gente tem o conceito, que é considerar os ativos financeiros pelo seu preço de mercado, e o objetivo, evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Agora vem cá, olha só. Para você entender de vez e nunca mais esquecer o que é essa bendita marcação a mercado e qual é o seu objetivo. Pensa no seguinte, infelizmente é baseado em fatos reais, tá? Aconteceu com um amigo meu. Olha só, imagina que o sujeito casou. O sujeito casou, daí cometeu o segundo erro. O primeiro foi ter casado. O segundo erro foi comprar um apartamento. Imagina que ele e a mulher dele, na época, resolveram comprar um apartamento, né? Bacana. O homem, então, deu 50 mil, e só para facilitar o exemplo, ela também deu 50 mil e compraram um apartamento lá de 100 mil reais. 100 mil reais foi o preço pago pelo apartamento na data de compra. Esse é o preço de compra do ativo. Só que o tempo passou e hoje, vamos supor que hoje, o apartamento vale 300 mil. 300 mil é o preço de mercado. É o preço de mercado do bem, do ativo. É o preço pelo qual o ativo poderia ser vendido hoje. Só que imagina 2 cenários. No cenário 1, sem marcação a mercado. Sem a marcação a mercado. O meu amigo poderia chegar lá para pré-ex-mulher dele e falar o seguinte: como eu vivi os melhores anos da minha vida nesse apartamento, eu quero ficar com esse apartamento. Me deixa ficar pelo menos com as lembranças. Eu compro esse apartamento de ti, eu compro a tua parte. Mas veja, neste primeiro cenário, ele vai levar em consideração não o preço de mercado, ele vai levar em consideração o preço de compra. Levando em consideração o preço de compra, o que ele faz? Ele pega 50 mil e dá para ela. Pega 50 mil reais e dá para ela. Ó, dá para futura ex-mulher dele. E claro que ele não quer aquele apartamento. Ele só quer ganhar dinheiro em cima dela.
Daí o que ele vai fazer? Ele dá os 50 mil para ela, vai ficar feliz da vida, vai pegar o apartamento e vai vender por quanto? Vai vender pelo preço de mercado, que é 300 mil. Ele vende por 300 mil, desconta os 50 que ele deu para ela, ele vai embolsar quanto? Ele vai embolsar 250 mil reais. É justo isso? Não. Financeiramente não é justo. Olha o que houve. Houve uma transferência de riqueza. Por isso que a gente diz que o objetivo da marcação a mercado é evitar que isso aconteça. Evitar que ocorra uma transferência de riqueza, nesse caso, entre marido e mulher, e no fundo, entre os cotistas do fundo. Se eu não levo em consideração a marcação a mercado, pode haver sim transferência de riqueza. Agora, se eu levo em consideração o mercado, olha o que acontece. Segundo cenário, cenário 2 com a marcação a mercado. No cenário 2, com a marcação a mercado, olha o que acontece. Eu vou levar em consideração a marcação a mercado, logo eu levo em consideração o bem pelo seu preço de mercado, bem pelo preço pelo qual poderia ser vendido, que é 300 mil. Nesse caso, ela leva 150 mil, ele leva 150 mil. Cada um saiu com o que é seu, não é? É verdade, cada um saiu com o que é seu. Por isso que eu digo que o objetivo da marcação a mercado é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. É evitar que um saia beneficiado e o outro prejudicado. Isso a gente vê também bastante em partilha de bens, em inventários, por exemplo. Imagina que tem um inventário lá que os irmãos não concordam muito com a divisão dos bens. A primeira coisa que o juiz faz, o que é? É pedir a avaliação dos bens. Entram lá os filhos brigando, o juiz fala, não, quais são os bens? Tá, beleza, eu quero a avaliação. Quando ele diz eu quero a avaliação dos bens, ele está dizendo eu quero saber quanto valem esses bens. Por quanto esses bens poderiam ser vendidos. Se ele quer saber por quanto bem poderia ser vendido, ele quer saber a marcação a mercado. Beleza, sabendo a marcação a mercado, o que ele vai fazer? Aí, com base na marcação a mercado, ele vai fazer a divisão dos bens, de modo que ninguém saia prejudicado, de modo que não haja a transferência de riqueza entre os cotistas. Este videozinho é muito importante para a tua prova. Tem aqui no mínimo 3 questõezinhas de prova. Eu tenho que, mais do que decorar, entender o que é uma cota, entender que eu faço o cálculo do valor da cota pegando o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, entender que eu calculo o patrimônio líquido utilizando por base o preço de mercado, que nada mais é do que fazer a marcação a mercado, e entender que a marcação a mercado tem por objetivo evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, certo? Mais do que decorar, eu preciso entender o que é cota, cálculo, marcação a mercado e o objetivo da marcação a mercado. Certo? Qualquer dúvida, como sempre, é só entrar em contato.